Os arquivos perdidos revelam um terror sobrenatural que os funcionários da Bimbo jamais relataram. Lucas tinha acabado de chegar à cidade esquecida. O sol se escondia pelas nuvens pesadas e a antiga fábrica da Bimbo se erguia como um monumento sombrio em meio ao abandono. Os rumores corriam soltos entre os poucos moradores que restavam. Cuidado com a fábrica, diziam em sussurros. Ninguém sai ileso de lá. Curioso, o jovem estagiário decidiu mergulhar na história do lugar. Logo nos primeiros dias, a atmosfera tensa fez seu coração acelerar. Ele ouvia risadas nervosas dos colegas e murmúrios sobre sombras que dançavam nas paredes e risos ecoando à noite. Decidido a descobrir a verdade, começou a revirar arquivos esquecidos nas prateleiras empoeiradas do escritório. As páginas amareladas contavam histórias estranhas, desaparecimentos de antigos funcionários e relatos de uma presença ameaçadora que se movia entre as máquinas. Eram histórias que faziam seu estômago revirar e sua mente fervilhar. Certa vez, em uma sala abandonada, enquanto analisava um documento, Lucas ouviu passos atrás de si. Um som furtivo, como se alguém estivesse o observando. Ele se virou rapidamente, mas encontrou apenas a escuridão e o eco de sua própria respiração. A tensão era palpável. A sensação de estar sendo vigiado apertava seu peito. Então ele encontrou uma gravação velha. Ao dar play, a voz estava trêmula, quase sussurrando. Eles estão sempre nos observando. Um calafrio correu por sua espinha. O que lhe havia despertado ao tocar esses arquivos esquecidos? Essa pergunta ecoava em sua mente, deixando um rastro de medo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas se sentou em silêncio, ainda abalado pela gravação. O sussurro ecoava na sua mente. Eles estão sempre nos observando. O medo tomava conta dele. Quis deixar a sala, mas um impulso forçou a continuar. Ele abriu mais arquivos, suas mãos tremendo. A cada página virada, um pedaço da verdade escondida se revelava. E a cada revelação, um peso crescente pressionava seu peito. Foi então que seu celular vibrou. Um recado. Precisamos conversar. É sobre a fábrica. Era Cíntia, sua colega de trabalho. Ele hesitou, mas a urgência no aviso era palpável. Encontraram-se na entrada, sob o céu cinzento. O olhar dela era um misto de alívio e desespero. Você não sabe o que está acontecendo, Lucas. Antes que pudesse perguntar, alguém atrás deles estourou de risadas. Lucas se virou e viu um grupo de ex-funcionários da fábrica, os rostos iluminados por um prazer macabro. Um deles era Edson, um supervisor conhecido por suas histórias sobre o lugar. Ah, os novatos vão se divertir de montão, gritou, os olhos brilhando com uma luz estranha. O riso ecoou nas paredes da fábrica,
combinando com o som pesado do vento. Não escute eles, Lucas, advertiu Cíntia. A história deles é diferente. A instinta curiosidade de Lucas misturou-se com a preocupação. Ele olhou para Edson. O que você sabe? A resposta quase não chegou. Uma sombra escura passou entre eles. Um movimento rápido e silencioso. Quando Lucas olhou de volta, Edson tinha sumido. O grupo estava em silêncio. Agora, tudo emaranhado em um mistério. O clima mudou. Cíntia murmurou, pálida. Eu descobri algo horrível. Essas pessoas não são quem dizem ser. E então, antes que pudesse adicionar mais, um grito cortou a noite. O som ecoava de dentro da fábrica. Puro desespero. Todos olharam, mas Lucas já estava em movimento. A adrenalina pulsando nas veias. Algo dentro dele. Sabia que aquela noite mudaria tudo para sempre. E enquanto corria em direção ao grito, uma única pergunta ressoava na sua mente. O que realmente aconteceu naquela fábrica? Lucas avançou em direção ao grito, seu coração batendo forte, como um tambor. A escuridão parecia engoli-lo, mas ele não podia recuar. Cíntia gritou por ele, mas seus chamados desapareceram na noite. Quando Lucas atravessou as portas enferrujadas da fábrica, o ar ficou pesado. O odor de mofo e de coisas estranhas quase o fez vomitar. Ele seguiu o som, cada passo ecoando como um aviso. A cena que encontrou foi aterrorizante. No meio da sala, um grupo de ex-funcionários estava alinhado. Seus rostos estavam distorcidos em expressão de prazer. Não o tipo de prazer que se espera em uma sala de trabalho, mas algo grotesco. No centro, Edson estava de pé. Porém, não era o Edson que Lucas conhecia. Seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse sido arrancado dele. Você não devia ter vindo aqui, Lucas, disse Edson, a voz arrastada e ríspida. Você mexeu com coisas que não entendi. E então, do nada, ele começou a rir. Um riso insano que ecoou pelas paredes, como se a própria fábrica estivesse rindo. Lucas sentiu um frio na espinha ao perceber que cada um dos ex-funcionários começou a se transformar, suas formas se distorcendo, transparecendo por um momento a verdadeira natureza obscura que escondiam. Eu só queria saber o que aconteceu, Lucas gritou. Ele estava perdido, atolado em um mar de dúvida e terror. Você não sabe? Nós somos parte da fábrica agora. Cíntia apareceu por trás dele. Seu olhar não era angustiado, mas sim um reflexo do mesmo prazer macabro que os outros exibiam. Eu tinha que te manter longe, Lucas, mas é muito tarde para você. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. A transformação não era só deles. Havia algo pululante nas sombras, algo que se alimentava do medo e da dor. O que estavam se tornando? O que era essa conexão entre eles e a fábrica? Antes que pudesse processar, a sala foi envolvida em um grito agudo, vindo não de um deles, mas de dentro dele mesmo. A lua apareceu em um breve vislumbre, iluminando os rostos distorcidos. Você não vai sair daqui. Nunca. Enquanto o pânico invadia sua mente, Lucas percebeu. A verdadeira batalha não estava apenas com a fábrica, mas com as pessoas que mais confiava.
Eles não eram mais quem ele pensava que eram. E agora, a pergunta que queimava na sua cabeça era: e se tudo que eu sabia sobre eles fosse uma mentira? Lucas ficou paralisado diante da cena, a realidade em torno dele começando a desmoronar. Edson, uma sombra do que era, ria descontroladamente, e a transformação dos ex-funcionários parecia consumi-los. Cíntia estava atrás dele, com um sorriso que não deixava dúvidas. Ela já não fazia parte do mundo que conhecia. A verdadeira natureza dela se revelava naquelas expressões distorcidas, como se ela tivesse se aliado a uma força muito além da compreensão humana. Mas algo ainda mais insano estava prestes a acontecer. Um barulho estrondoso ressoou dentro da fábrica. As portas se fecharam com um golpe, como se uma força invisível tivesse decidido que ninguém sairia ileso. O chão tremia sob seus pés. O riso de Edson agora se misturava a um coro de vozes que ecoavam vindas das sombras. Todos estão nos esperando, elas diziam. O ritual vai começar. Lucas sentiu seu estômago se revirar. Então, uma forma colossal emergiu da escuridão atrás de Edson. Era uma entidade encapuzada, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Uma sensação de terror absoluto o invadiu. Era como se a fábrica estivesse viva, respirando e pulsando com uma fome insaciável. O que quer que fosse aquilo, tinha uma conexão direta com os ex-funcionários. A entidade levantou a mão e apontou para Lucas. Você é o escolhido. A voz era uma mistura de ecos e sussurros, como se 1000 almas falassem ao mesmo tempo. A verdade caiu como um peso em seu peito. Não eram só peças da máquina, mas todos eles, incluindo Cíntia, eram parte de algo muito maior. Um sacrifício que alimentava essa entidade monstruosa. Cíntia caminhou lentamente em direção a ele, seus olhos vazios brilhando de uma forma hipnótica. Nós sempre estivemos unidos, Lucas. Não há como escapar. E antes que pudesse gritar ou se movimentar, a escuridão o envolveu. O desespero transformou-se em um turbilhão de incertezas. A única pergunta que ecoava em sua mente agora era: que tipo de escolha é essa? O pânico se instalou enquanto a forma grotesca se aproximava, cada passo rugindo, como se o chão tremesse. E em um instante, tudo escureceu. Os ex-funcionários começaram a avançar lentamente, as bocas retorcidas em sorrisos grotescos. A transformação deles estava quase completa, e a realidade de Lucas começou a se desvanecer. Cíntia estava a poucos passos, seus olhos se iluminando com um brilho de desejo. Junte-se a nós, Lucas. Você sente isso? A pergunta dela cortou como uma lâmina. Como ela poderia querer isso? O que estava acontecendo com ela? Ele mal teve tempo de processar, quando um estrondo quase o atirou para trás. As paredes da fábrica pareciam vibrar, os ecos das risadas combinando com o caos. Então, como um raio em céu limpo, a verdade atingiu Lucas. Um movimento frenético surgiu ao seu redor. Uma tempestade de sombras, colocando em dúvida tudo o que sabia. As risadas cessaram abruptamente. As miradas se voltaram para uma forma no centro daquela escuridão. Um espelho. A superfície refletiu a figura de Lucas, mas não era ele. Os traços mudaram, distorcidos pelas sombras.
Seu próprio reflexo olhou de volta, erguendo um sorriso que não era dele. A sensação de liberdade e alegria, o prazer de estar entre eles. E nesse instante, uma revelação chocante se impôs. A conexão com a fábrica estava em seu sangue. Seus ancestrais haviam sido parte daquele ritual desde o início. O quarto ficou em silêncio. Cíntia lançou um olhar significativo a Lucas, como se tudo fizesse sentido. Você sempre foi parte disso, Lucas. Agora está na hora de assumir seu lugar. A entidade encapuzada sorriu e o chão sob ele se partiu, revelando um abismo pulsante de escuridão. Numa fração de segundo, um novo dilema surgiu. Ele poderia se unir a eles, mas a que custo? E se aquilo que ele temia mais, sua própria essência, fosse o que estava escondido dentro dele o tempo todo? Enquanto a escuridão pulsava, Lucas se viu diante de uma escolha que mudaria tudo para sempre. O que ele realmente queria? E mais importante, quem ele realmente era? A queda começou. Lucas estava preso em um pesadelo de escuridão e sombras. Quando a entidade apontou para ele, a sensação de terror lhe cortou o ar. Você é o escolhido. Ecoava na sua mente enquanto Cíntia se aproximava, seus olhos vazios e cheios de algo maligno. Ele queria gritar, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. Então, um estalo ressoou na sala. Algo havia quebrado na realidade. As paredes da fábrica começaram a tremer e Lucas viu a sombra se encolher, como se algo estivesse prestes a ser liberado. O ambiente ficou tenso. A respiração dos ex-funcionários parou. E nesse momento dramático, Cíntia começou a convulsionar. Seu corpo rangendo, como se estivesse se transformando em algo monstruoso. Não, Cíntia! Lucas gritou, seu coração disparando. Ele se inclinou para ela, tentando alcançá-la. Mas a voz dela se alterou, agora profunda e cheia de ecos. Lucas, não sou quem você pensa que sou. A revelação golpeou Lucas como um punho. Ele segurou a cabeça, sua mente girando. Depois de momentos angustiosos, uma luz ofuscante surgiu. E em um piscar de olhos, Cíntia estava lesitando, sua forma mudando na luz como se estivesse se despindo de uma pele antiga. Eu sou a guardiã. O que você e todos os outros procuram é o que me mantém aqui. O ritual não é só para você, é para mim. A sala pareceu entrar em colapso ao redor deles, enquanto a luz pulsava. Os ex-funcionários, aqueles que pareciam amigos, agora estavam agitados. Seus rostos eram máscaras de horror e compreensão. As vozes sussurravam. Ela não pode ser liberta. Você a trouxe aqui. Lucas olhou perplexo, e no fundo de seu coração, uma verdade cruel começou a emergir. A conexão que via entre ele e Cíntia era mais profunda do que imaginava. Ela não era a única escolhida, mas a única que podia manter aquele mal contido. Antes que pudesse processar isso, um rugido aterrador ecoou ao seu redor. A entidade colérica explodia em som e caos. Vocês não escaparão. E enquanto a escuridão cercava Lucas, um grito de desespero e revelação varreu a sala. Cíntia, quem você realmente é? A luz e os gritos se misturaram, e tudo que Lucas conhecia começou a se despedaçar.
O abismo pulsante se expandiu, e ele percebeu. As alianças, as promessas, tudo estava prestes a mudar para sempre. E a pergunta agora não era mais se ele poderia escapar, mas se ele queria. A escuridão pulsava, e a sala estava prestes a explodir. Lucas sentia seu coração disparar, e a figura de Cíntia, levitando diante dele, parecia mais uma miragem do que realidade. Mas quando ela falou, sua voz se distorceu novamente, tornando-se uma cacofonia de ecos e risos do abismo. Você não é apenas um escolhido, Lucas. Você é parte da linha de sangue. O que sempre foi seu, nunca foi seu. Então o estrondo ecoou, e algo implodiu na sombra. As paredes da fábrica começaram a tremer violentamente. Um brilho intenso surgiu do fundo, como se a verdadeira essência da fábrica estivesse prestes a se revelar. Todos os ex-funcionários pararam, deixando de lado suas distorções grotescas. Estavam hipnotizados, sem saber o que estava por vir. E de repente Lucas percebeu. O reflexo do espelho não era ele, não mais. A visão se ampliou e ele viu seu próprio rosto se desintegrando, revelando uma forma mais antiga, mais terrível. Era um ancestral, com uma língua ancestral salivando sobre suas raízes. Ele estava aprisionado dentro de seu próprio corpo, lutando contra uma força que o puxava para o abismo. Não, não pode ser, Lucas gritou, ainda incrédulo. Eu não sou como você. Mas a entidade diante dele parecia alimentar-se de sua dor, rindo das tentativas de resistência. Você sempre foi, Lucas. Você e todos eles. A linhagem precisa de você para saciar sua sede. Cíntia, agora em uma transformação intensa, começou a gritar, e um brilho ofuscante a cercou. Lucas a viu se transformar em uma figura majestosa, digna e imponente. Você não entende, Lucas. A fábrica é nossa casa. Está na nossa essência. A revelação o atingiu como um soco. Ele percebeu que Cíntia não era uma vítima, mas uma guardiã de algo muito maior. Uma onda de horror percorreu seu corpo. O que mais ele não sabia? As vozes dos ex-funcionários se misturaram em um puro. E tudo começou a desmoronar. As paredes, os ecos, os risos, tudo se tornava um único grito de um passado terrível. E a verdade era simples. Ele estava destinado a se tornar aquilo que sempre temia. E enquanto se enterrava em suas memórias, a dúvida crescia em seu coração. Quem realmente era Lucas? E o que isso significava para o futuro da sua própria alma? A queda estava se aproximando. A escuridão pulsava, e a sala estava prestes a explodir. Lucas sentiu seu coração disparar, e a figura de Cíntia, levitando diante dele, parecia mais uma miragem do que realidade. Mas quando ela falou, sua voz se distorceu novamente, tornando-se uma cacofonia de ecos e risos do abismo. Você não é apenas um escolhido, Lucas. Você é parte da linha de sangue. O que sempre foi seu, nunca foi seu. Então, um estrondo ecoou e algo implodiu na sombra. As paredes da fábrica começaram a tremer violentamente. Um brilho intenso surgiu do fundo, como se a verdadeira essência da fábrica estivesse prestes a se revelar. Todos os ex-funcionários pararam, deixando de lado suas distorções grotescas. Estavam hipnotizados, sem saber o que estava por vir. E de repente Lucas percebeu. O reflexo no espelho não era ele. Não mais.
A visão se ampliou e ele viu seu próprio rosto se desintegrando, revelando uma forma mais antiga, mais terrível. Era um ancestral, com uma língua ancestral salivando sobre suas raízes. Ele estava aprisionado dentro de seu próprio corpo, lutando contra uma força que o puxava para o abismo. Não, não pode ser, Lucas gritou, ainda incrédulo. Eu não sou como você. Mas a entidade diante dele parecia alimentar-se de sua dor, rindo das tentativas de resistência. Você sempre foi, Lucas. Você e todos eles. A linhagem precisa de você para saciar sua sede. Então, um grito ensurdecedor cortou o ar. Cíntia, em sua transformação intensa, floresceu em um ponto de luz, e o horror desapareceu de seu rosto. Lucas, você tem que ouvir! A sombra que a cercava agora lutava para mantê-la ali, e uma onda de calor emanou dela. Lembre-se do que eu disse, estamos juntos nessa. Mas, antes que pudesse entender, um objeto metálico caiu do teto, atingindo o chão com um clangor ensurdecedor. Era um arquivo antigo arrastando-se pela poeira. As páginas se abriram, e naquelas palavras manuscritas estavam segredos ocultos. Um aviso. Aquilo que se torna sombra deve ser resgatado pelo sangue da linhagem. O ambiente esfriou, e a essência que cercava Lucas se foi. A distância entre ele e os ex-funcionários aumentou, mas o olhar dele permaneceu fixo em Cíntia, que agora parecia estar lutando contra correntes invisíveis. Você não pode se juntar a eles. Você não pode, ele gritou, mas a prisão se tornava mais forte. E, de repente, tudo começou a fazer sentido. Cíntia não era apenas uma guardiã, mas a chave que poderia libertá-lo ou condená-lo. A conexão estava em seu sangue e a decisão dela poderia mudar tudo. Quem eram, afinal, os verdadeiros monstros? E qual era o custo de libertar a verdade que estavam escondendo? A escuridão pulsava e a sala estava prestes a explodir. Lucas sentiu seu coração disparar e a figura de Cíntia levitando diante dele parecia mais uma miragem do que realidade. Mas quando ela falou, sua voz se distorceu novamente, tornando-se uma cacofonia de ecos e risos do abismo. Você não é apenas um escolhido, Lucas. Você é parte da linha de sangue. O que sempre foi seu, nunca foi seu. Então, um estrondo ecoou e algo implodiu na sombra. As paredes da fábrica começaram a tremer violentamente. Um brilho intenso surgiu do fundo, como se a verdadeira essência da fábrica estivesse prestes a se revelar. Todos os ex-funcionários pararam, deixando de lado suas distorções grotescas. Estavam hipnotizados, sem saber o que estava por vir. E, de repente, Lucas percebeu. O reflexo no espelho não era ele. Não mais. A visão se ampliou e ele viu seu próprio rosto se desintegrando, revelando uma forma mais antiga, mais terrível. Era um ancestral. Uma língua ancestral salivando sobre suas raízes. Ele estava aprisionado dentro de seu próprio corpo, lutando contra uma força que o puxava para o abismo. Não, não pode ser! Lucas gritou, ainda incrédulo. Eu não sou como você. Mas a entidade diante dele parecia alimentar-se de sua dor, rindo das tentativas de resistência. Você sempre foi, Lucas.
Você e todos eles. A linhagem precisa de você para saciar sua sede. Então um grito ensurdecedor cortou o ar. Cynthia, em sua transformação intensa, floresceu em um ponto de luz, e o horror desapareceu de seu rosto. Lucas, você tem que ouvir. A sombra que a cercava agora lutava para mantê-la ali, e uma onda de calor emanou dela. Lembre-se do que eu disse. Estamos juntos nessa. Mas antes que pudesse entender, um objeto metálico caiu do teto, atingindo o chão com um clangor ensurdecedor. Era um arquivo antigo, arrastando-se pela poeira. As páginas se abriram, e naquelas palavras manuscritas estavam segredos ocultos. Um aviso. Aquilo que se torna sombra deve ser resgatado pelo sangue da linhagem. O ambiente esfriou, e a essência que cercava Lucas se foi. A distância entre ele e os ex-funcionários aumentou, mas o olhar dele permaneceu fixo em Cynthia, que agora parecia estar lutando contra correntes invisíveis. Você não pode se juntar a eles. Você não pode, ele gritou, mas a prisão se tornava mais forte. E de repente, tudo começou a fazer sentido. Cynthia não era apenas uma guardiã, mas a chave que poderia libertá-lo ou condená-lo. A conexão estava em seu sangue, e a decisão dela poderia mudar tudo. Quem eram, afinal, os verdadeiros monstros? E qual era o custo de libertar a verdade que estavam me escondendo? Nesse momento crítico, um barulho horrendo cortou a concentração de todos. Uma porta se abriu com um rangido grotesco ao fundo da sala, revelando uma figura conhecida. Era Edson. Mas não era o Edson que Lucas lembrava. Estava ensanguentado, os olhos repletos de uma determinação sombria. Vocês pensaram que eu estava perdido? Eu sou a resposta que vocês procuram. Ele avançou, suas mãos carregadas com um objeto prateado. Lucas ficou atônito. Você está vivo. A revelação lançou uma onda de choque. Mas a resposta de Edson não era reconfortante. Vocês precisam entender. Eu fui escolhido assim como você, Lucas. Mas a linhagem não quer apenas um. Ela quer todos. As palavras dele ressoaram como explosões. E antes que pudesse reagir, Edson se deixou cair no chão, cortando suas próprias veias. O sangue escorreu, formando um padrão no chão, enquanto o riso distorcido dos ex-funcionários ressoava, agora em um tom triunfante. Ninguém era quem realmente parecia ser. Essa verdade insuportável se formou entre eles como uma rede, e a pergunta ecoava em sua mente. O que mais eles não sabiam sobre si mesmos? A sala tremia, e as vozes ecoavam como um grito ensurdecedor. Lucas estava ali, paralisado, observando Cynthia levitar, lutando contra as correntes invisíveis que a prendiam. A casa da linhagem precisava de mais sacrifícios, e Edson estava prestes a se tornar um deles. Um nó apertou seu coração. Cynthia, não! Ele gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo caos. Então, a luz ofuscante inundou a sala. A figura de Cynthia se transformou, os olhos brilhando com um poder ancestral. Lucas, você é parte disso. Juntos podemos acabar com essa maldição. A determinação dela transparecia, mas Lucas não sabia se queria se juntar a ela. Um abismo de dúvida o consumia. Ele podia sentir suas raízes puxando-o para o escuro.
A entidade, agora mais agitada, rugiu, e o chão tremeu sob seus pés. Vocês não escaparão. As paredes da fábrica começaram a emanar uma energia assustadora e Lucas sentiu a tensão aumentar. Mas no fundo, algo clicou. Ele não era apenas um escolhido. Ele era parte de um legado. Não é só sobre nós, Cíntia, gritou. É sobre libertar todos eles. Arrastando-se, Lucas estendeu a mão para ela. E naquele momento, uma onda de luz jorrou, cortando a escuridão. Os ex-funcionários gritaram em alarme. A transformação coletiva deles começou a se inverter, quebrando os feitiços da fábrica. Então, Edson caiu, sua vida escorrendo, e tudo pareceu parar. Os sorrisos e risadas se dispersaram, revelando o verdadeiro horror. Cíntia e Lucas se uniram, canalizando uma energia avassaladora. A entidade soltou um grito terrível e a sala implodiu. Quando a poeira assentou, o silêncio tomou conta. Lucas respirou fundo, olhando em volta. A fábrica estava finalmente vazia. Mas a sensação de que algo ainda pairava no ar o deixou inquieto. O que nos espera agora? Sussurrou a dúvida ecoando em sua mente. E com um peso no peito, ele percebeu. A história não acabou. Não enquanto a linhagem existisse e a verdade estivesse escondida. Enquanto a luz do amanhecer filtrava pelas brechas, Lucas e Cíntia sabiam que novos desafios chegariam. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.